Ó Deus, nós glorificamos o Teu santo nome, nós adoramos ao Senhor, reconhecemos a Tua majestade, beleza, santidade, pureza, eternidade. O Senhor governa todo o universo e Te agradecemos porque o Senhor se permitiu ser conhecido por nós, enviando-nos Jesus como propiciação pelos nossos pecados e dando-nos a Tua palavra como nosso guia, como a instrução do Senhor para nós. E nesse instante, ó Pai, em que abrimos a Sagrada Escritura, nós clamamos pela iluminação do Espírito Santo, clamamos para que o Senhor nos livre de todas as distrações e que prepare o nosso coração para que, como um campo fértil, nós estejamos prontos a ouvir aquilo que o Senhor deseja nos ensinar por esse texto sagrado. Fica conosco, ó Pai, e pelo Espírito Santo conduz o ensino da Escritura ao nosso coração. É a nossa oração a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 6, vamos abrir todos juntos? Efésios capítulo 6, nossa leitura é do verso 1 ao verso 3. Vamos logo introduzir com a leitura desse verso. Efésios 6, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém. Amém. Hoje nós queremos trazer uma palavra especial para todos aqueles que são filhos. E esse assunto é um assunto importante, porque ele está relacionado à plenitude do Espírito Santo. Você que tem acompanhado as últimas mensagens, nós temos tentado mostrar para todos vocês que o versículo 18 do capítulo 5 é o versículo que introduz todos os assuntos que Paulo trata depois. Então no verso 18 ele diz: E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E o verso 19 e o verso 20 ensina como ser cheio do Espírito Santo. Ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu chamo sua atenção para o verso 21, essa frase, sujeitando-vos uns aos outros, e ele vai expressar no restante do livro como é que essa sujeição acontece. No versículo 22 ele explica essa sujeição falando do papel da mulher no casamento. No versículo 25 ele fala dessa sujeição dentro do papel do marido no casamento. E agora no capítulo 6, versículo 1, ele introduz um novo assunto, que seria a relação dos filhos com os seus pais. Então eu queria mostrar para você que todos esses assuntos que nós estamos tratando, eles dizem respeito a ser cheio do Espírito Santo. Nós já repetimos isso várias vezes, que ser cheio do Espírito Santo nas Escrituras não é primariamente você ter um coração emotivo, você ser uma pessoa que chora, uma pessoa que se emociona, uma pessoa que ao ouvir uma música tem uma comoção muito grande, você que tem uma entonação de voz diferente quando está orando. Nós não estamos falando contra essas coisas, mas nós estamos dizendo que a plenitude do Espírito Santo é manifestado nas nossas relações familiares, no modo como eu trato minha esposa, no modo como minha esposa me trata e na maneira como eu relaciono com os meus filhos. E hoje nós vamos trazer uma palavra especial aos filhos. Os filhos aqui, eles são chamados a reconhecer os pais como sendo a autoridade que Deus colocou em sua vida. Mas antes da gente entrar no texto, permita-me mostrar para vocês porque esse assunto é importante. Porque é importante a gente falar desse assunto?
Primeiro, porque nós estamos vivendo numa época de muita desobediência aos pais. Nós nunca vimos uma sociedade tão desobediente aos pais como é a nossa sociedade. Há pouco tempo ouvi uma notícia de um avião em Brasília que ficou 45 minutos no solo sem poder decolar, porque, pasmem, uma criança, ela se negou a colocar o cinto de segurança. E aí estavam lá seus pais, insistindo, e a criança, eu não quero colocar o cinto, e ficaram 45 minutos tentando convencer essa criança de que ela deveria colocar o cinto, e estava lá quase 200 passageiros tendo a sua vida toda atrasada, porque uma criança se negou a colocar o cinto de segurança. Quando eu vi isso, eu fiquei perguntando, se fosse no meu tempo, eu colocaria o cinto, mas antes do cinto passar na minha cintura, ele ia passar em algumas outras partes do meu corpo. Isso mostra um pouco do momento que a gente está vivendo. Uma outra razão que justifica esse tema é que há um desprezo generalizado por autoridades. Eu falo de pais, professores, policiais, autoridade religiosa. E muitos falam que esse desrespeito vem de um certo trauma que o povo brasileiro tem com o autoritarismo que experimentou o nosso país na década de 60, 70 e início da década de 80. Mas vocês sabem que o autoritarismo é apenas uma caricatura do que é a autoridade bíblica. É o uso exacerbado da autoridade. A Bíblia é contra o autoritarismo. E a nossa sociedade fez o oposto. Ela saiu de um extremo de autoritarismo e foi para o outro extremo, que é não ter autoridade nenhuma. E isso tem se refletido na nossa sociedade, tem se refletido na família e, consequentemente, dentro da igreja também. Um outro fator que tem prejudicado a questão da autoridade é o papel da psicologia moderna. Meus irmãos, a psicologia moderna afirma que o ser humano é bom, que o ser humano nasce neutro e que ele aprende o que é errado ao conviver com a sociedade. Então ele nasce bonzinho e é a sociedade que o corrompe. Então muitos dizem que pelo fato da criança ser boa, ela não precisa de autoridade, ela precisa apenas de direcionamento. E é por isso que os professores não são chamados mais de professores, eles são facilitadores, porque a psicologia moderna diz que a criança já tem um professor dentro de si. Então é o papel do educador apenas direcionar. E vocês sabem muito bem que as Escrituras afirmam completamente o oposto disso. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores desde o nascimento, e que a criança entregue a si mesma, isto é, a criança sem disciplina, a Bíblia diz nos Provérbios, ela vai envergonhar o seu pai e a sua mãe. Então esse é um outro fator. Um outro é que a intervenção do Estado na família tem prejudicado a autoridade dos pais. O governo nos últimos anos está querendo gerir a maneira como nós disciplinamos os nossos filhos. E eu entendo que às vezes por trás dessa ação do Estado existe um propósito bom, que é o desejo de proteger aquelas crianças que são espancadas, que são violentadas, e nós entendemos que isso é uma coisa boa e que o Estado de fato deve proteger as nossas crianças. O problema, irmãos, é que o Estado fez isso numa dose extremamente exagerada, ao ponto de afirmar que a disciplina física, como é preconizada nas Escrituras, seria um tipo de abuso e um tipo de violência, e isso também tem prejudicado a questão da autoridade na família. Tem um outro fator: crianças que não são criadas pelos pais, crianças que são educadas por babás, por professoras e pela dona televisão. Conhece, né? Essa dona, todo mundo tem uma dona dessa em casa. Então os pais não participam, os pais não acompanham as falhas de caráter dos seus filhos e não podem discipliná-los.
e outros até se negam a educar porque já consideram que passam tanto tempo longe dos filhos, trabalhando, estudando, que quando estão com filhos, eles não querem disciplinar, eles apenas querem desfrutar da presença das crianças, e isso faz com que essas crianças cresçam sem limites e sem qualquer noção de autoridade. Esses são fatores mais sociais, mas deixe-me mencionar para vocês um fator espiritual. A Bíblia declara que a desobediência aos pais sinaliza o fim do mundo e a decadência da sociedade humana. Se você pudesse olhar comigo no segundo livro de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, deixa marcado aí o texto de Efésios, porque é o texto que nós vamos trabalhar, mas olhe comigo apenas esses poucos versículos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e aqui vocês vão perceber que a desobediência aos pais sinaliza o fim do mundo e sinaliza também a decadência de uma sociedade. Então vamos lá? Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então você pode perceber que dentre uma seleção grande de pecados, irmãos, pecados dos mais variados, pecados que mostram que tanto a sociedade está em decadência, como também nós estamos vivendo os últimos dias, tem um pecado que combina com a nossa mensagem: desobediência aos pais. Então, desobediência aos pais também tem questão espiritual envolvida, mostra que nós estamos caminhando para o fim, e mostra também que a nossa sociedade está decaindo. Então nós vamos olhar esse texto hoje, irmãos, e nós vamos desde já adiantando para vocês que, como filhos do reino, nós não podemos seguir o espírito da nossa época, nós temos que ir na contramão da cultura, nós não seguimos as últimas novidades, nós cremos que a Bíblia é o conselho de Deus para todas as áreas da nossa vida, incluindo a família. E é por isso que nós podemos olhar para esse livro, que foi escrito há quase 2000 anos atrás, e entender que aqui tem o ensino de Deus sobre o modo como nós devemos viver a família. Então voltemos para o texto e vamos olhar esses 3 versículos e tentar entender aqui com a ajuda do Espírito Santo. Versículo 1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Primeira questão é essa: o que significa obedecer? Quando o texto diz, filhos, obedecei, veja que obedecei é uma ordem, obedecer não é opcional, você não escolhe obedecer ou desobedecer, pelo menos você não deve escolher isso. Quando Deus dá uma ordem e você se nega a obedecer essa ordem, você está indo contra Deus, você está indo contra a autoridade divina. Portanto, aquelas pessoas que não obedecem aos pais, antes de tudo, elas têm um problema com Deus. Elas estão desobedecendo ao Senhor. Essa expressão, obedecer, significa literalmente colocar-se debaixo da voz de alguém. Então é alguém que ouve o que está sendo dito e segue, se coloca debaixo daquilo que foi dito. Então o sentido aqui é muito claro. Obedecer nas Sagradas Escrituras significa os pais dizendo aos filhos aquilo que deve ser feito, e os filhos tomando aquilo como autoridade, seguindo o ensino dos seus pais. Irmãos, a ideia de obediência na Bíblia é muito mais do que você ouvir ordens e segui-las. Obedecer na Bíblia significa respeitar. Obedecer na Bíblia significa honrar, significa tratar com dignidade, significa considerar os seus pais, significa inclusive sustentar os seus pais quando for necessário. Tem um colega meu, pastor, que há pouco tempo estava
quebrando cabeça com um plano de aposentadoria, né? Preocupado aí com as mudanças que estão acontecendo na Previdência. E ele foi pedir conselho para um pastor mais velho. Pastor, o senhor entende aqui de aplicação? Onde é que o senhor acha que eu devo pegar minhas economias e colocar? Ele disse: coloque suas economias nos filhos. Tenha muitos filhos, crie bem seus filhos, porque esse é o melhor plano de aposentadoria que você tem. Então você cuida, você ama, investe nos seus filhos, que quando você chegar lá na frente, seus filhos vão cuidar de vocês, tá? Então lembre-se disso aí, jovens, bora cuidar do nosso plano de aposentadoria. Então, esse é o plano de Deus. Os filhos cuidam dos pais. E irmãos, essa obediência, perceba que essa obediência é tanto para pai como a mãe. Ele diz: filhos, obedecei vossos pais. E aqui inclui tanto o pai como a mãe. Os dois merecem o mesmo respeito, os dois merecem a mesma honra, os dois merecem a mesma dignidade. Qual é o oposto desse mandamento? Qual é o oposto de obedecer? Evidentemente, desobedecer, não ouvir o que está sendo dito, fazer o contrário, desrespeitar, tratar com afronta, com desprezo, abominar os pais, amaldiçoar os pais, zombar dos pais, desrespeitar os pais publicamente, nunca perdoar os pais. Há pessoas, irmãos, que mesmo depois de adultos, trazem no coração uma verdadeira lixeira, cheia de rancor contra os pais, nunca foram capazes de perdoá-los. E todas essas atitudes são a desobediência desse mandamento, de honrar, de respeitar. A palavra que aqui no texto do verso 1 é utilizada para filhos, é uma palavra bem genérica na Bíblia. Não dá para saber ao certo se refere a um adolescente, a uma criança, a um jovem, um adulto ou uma pessoa já casada. E eu acredito que isso foi de propósito, Paulo não quis especificar demais. Mas o bom senso aqui, irmãos, nos indica que Paulo está se referindo primariamente aos filhos que estão sob a tutela dos pais. Aqueles filhos que dependem dos pais, que estão morando com os pais, que são dependentes financeiramente dos pais, independente da idade que você tem. Então, se você está sob a tutela deles, você tem de obedecer a esse mandamento. Então, essa é a definição de obedecer, mas isso nos leva a uma segunda questão. A segunda questão é essa: por que obedecer? E o apóstolo aqui nos mostra 3 razões, ele dá 3 motivos para justificar o porquê os filhos devem obedecer aos pais. Eu acho isso uma coisa, irmãos, tão interessante nas Escrituras. Toda vez que Deus dá uma ordem, Ele sempre diz o motivo pelo qual você deve seguir a ordem. Deus poderia muito bem dizer assim: filhos, obedecer a vossos pais. E você perguntar: por quê? Porque eu sou Deus, sou o dono do universo, criei tudo, tudo aqui é meu, eu mando em tudo. Mas é interessante como Deus não somente diz o que deve ser feito, mas Ele mostra para nós as razões que justificam por que fazer aquilo é o melhor. E Ele nos dá 3 motivos. Então vamos lá para o verso 2. Melhor, vamos começar no próprio verso 1. Ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Primeiro, porque é justo. É justo obedecer. Por que é justo? É justo primeiro por conta da própria idade dos pais. Os cabelos brancos dos pais significam que eles viveram mais que os filhos, que eles conhecem mais da vida, eles têm mais experiência, eles passaram por aquela situação, eles entendem a vida um pouco melhor. Portanto, é justo você ouvir uma pessoa que tem mais experiência que você. É justo também por questão de gratidão. Os pais cuidaram, sustentaram, investiram, gastaram tempo, gastaram dinheiro, às vezes gastaram a vida inteira pelos filhos. Portanto, é justo por uma questão de gratidão também. Mas é justo ainda porque Deus organizou a sociedade assim. Deus, quando estruturou a raça humana, Ele colocou algumas pessoas em posição de autoridade.
Ele deu autoridade a certas pessoas. Ele fez isso no governo, na sociedade, ele fez isso dentro da igreja, e ele faz isso também dentro da família. E porque Deus é o Senhor, e pelo fato de que Ele estruturou toda a sua criação assim, é justo que nós obedeçamos a maneira como o Senhor estabeleceu a autoridade. Então, essa é a primeira razão que Ele nos mostra, é justo. Mas em segundo lugar, vamos para o verso 2 agora, ele dá mais uma razão. Ele diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Essa é a segunda razão. Ele está dizendo: por que você tem que honrar? Porque é bíblico, porque está na Bíblia. É o quinto mandamento da lei de Deus, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. É o primeiro mandamento da segunda tábua. Lembra que a lei de Moisés era dividida em duas tábuas. Na primeira tábua fala daqueles mandamentos que tem relação da nossa devoção ao Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o guardar. Esses são os primeiros mandamentos da primeira tábua, e esses mandamentos ensinam como nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. E na segunda tábua, o primeiro mandamento é esse: honra teu pai e tua mãe. É por isso que ele diz que é o primeiro mandamento com promessa, é o primeiro mandamento da segunda tábua da lei. E ele diz, é bíblico, está na Bíblia, Deus já falou isso, Deus já se pronunciou sobre esse assunto. Mas ele ainda, meus irmãos, ele ainda apresenta outras razões. Mas antes disso, é importante a gente perceber que honrar pai e mãe é tão importante quanto o não matarás, o não adulterarás, o não furtarás, o não cobiçarás, o não dizer o nome de Deus em vão. Deus coloca esse mandamento de honrar pai e mãe dentro de todos os outros mandamentos. Então, se você é uma pessoa que ama o Senhor, e você é uma pessoa que considera importante aquilo que Deus fala tem peso na sua vida, então você diz, eu vou obedecer. Então, Paulo começa apresentando essas razões, e depois ele parte para algumas promessas. Ele mostra que além de ser uma ordem de Deus, ele apresenta algumas promessas de Deus para quem honra os pais. E aí a gente vê essa primeira promessa no versículo 3, então vamos lá. Primeira parte do verso 3, diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Em outras palavras, Deus abençoa quem honra os pais. Deus abençoa filhos obedientes. Então, onde Deus olhar e ver crianças, adolescentes, jovens, adultos que respeitam os pais, que honram os pais, que zelam, que cuidam, que amam, que ouvem orientações, o texto diz, ali há um grupo de pessoas que serão abençoadas por Deus. Deus vai cuidar de você, Deus vai suprir todas as suas necessidades. É a promessa de Deus. Então Deus não está apenas dando um mandamento, mas Ele está apresentando uma promessa. Você quer ir bem no seu futuro? Honre, ame, respeite, cuide dos seus pais. E há uma segunda parte da promessa que está ainda no verso 3. Ele diz, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Qual é a promessa? A promessa é longevidade, vida plena. Aqui, irmãos, entenda essa longevidade, é mais do que você viver muito, é mais do que morrer com 100 e tantos anos, é mais do que isso. Ele está falando de uma vida plena, ele está falando de uma vida marcada pela presença de Deus, de uma vida onde você é completamente suprido, uma vida em que você sente a aprovação de Deus, que você está debaixo de diversas bênçãos do Senhor.
E é por isso, meus irmãos, que o apóstolo está trazendo à nossa memória, todos nós que somos filhos, ele diz: obedeça, obedeça porque é justo, obedeça porque está de acordo com a palavra de Deus. E se isso não for suficiente para você, lembre-se, há promessas, bênçãos, longevidade. Então, se esses motivos aqui não forem suficientes para você honrar, respeitar e amar seus pais, a Bíblia não tem mais nada a lhe dizer. Mas ele diz isso. Isso nos leva a uma terceira questão: como deve ser esta obediência? Aí eu volto para o versículo 1, vamos lá. Ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Eu quero te chamar a atenção para essa expressão. Essa expressão, ela não pode passar despercebida. Eu já tenho falado aqui que quando a gente vai ler os escritos do apóstolo Paulo, a gente tem que ir às vezes quase que palavra por palavra, frase por frase, porque Paulo é sempre muito preciso. Então obedeça aos seus pais no Senhor. O que significa isso? Senhor aqui se refere ao Senhor Jesus. Ele está dizendo que obedecer aos pais é parte da devoção que você tem ao Senhor Jesus. Obedecer aos pais é uma maneira de você mostrar a Jesus que você o ama. Então você diz: eu amo Jesus, mas você aborrece seus pais, definitivamente você não ama Jesus. É isso que ele está dizendo. Esse mesmo princípio é repetido por ele em Colossenses. Se você for um pouquinho mais para frente aí, é um livro depois. Muitos dizem, irmãos, que Colossenses é a irmã gêmea de Efésios, porque tem vários temas de Efésios que são repetidos em Colossenses. E no capítulo 3, versículo 20, veja que ele escreve quase que as mesmas palavras. Ele diz assim, Colossenses 3, verso 20: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. O que significa é grato diante de Deus? Deus se agrada, Deus fica satisfeito. Você gostaria de colocar um sorriso nos lábios de Deus? Você gostaria de saber que você está vivendo aqui nessa terra e Deus, quando olha lá dos céus, olha para você feliz: olha ali meu filho, minha filha. Ame seus pais, ame seus pais. Agrada a Deus. Foi assim que ele organizou a sociedade. Isso até reflete o modo como o pai se relaciona com o filho. Você já pensou nessa linguagem? O Senhor Jesus, que é Deus igual ao Pai em todos os seus atributos, beleza e santidade, ele, ao se dirigir ao Deus Pai, ele diz Pai. Ele pede. Então, quando você tem submissão, honra aos seus pais, você está sendo parecido com Jesus. E isso agrada a Deus. Então, meus irmãos, os filhos devem obedecer aos pais por conta da devoção deles ao Senhor Jesus Cristo. Então isso nos lembra que a criança, o adolescente, o jovem que não ama a Deus, que não dobrou os seus joelhos diante de Deus, essa criança, esse jovem vai ter muita dificuldade em obedecer e se submeter aos pais. Às vezes ele pode ter apenas aquela obediência externa, mas aquela obediência grata de interior, ela acontece no coração daquelas pessoas que amam o Senhor. Talvez você chegou aqui hoje e você vive se desentendendo com seus pais. Você fica achando que seus pais são antiquados, que eles são ignorantes, que eles não estão atualizados com o que está acontecendo no mundo, e por causa disso você não se dá bem com eles. Mas de acordo com o texto aqui, você não se dá bem com seus pais, porque a sua comunhão com Deus não está bem. Você não está andando na presença do Senhor. Você não está andando em consagração ao Senhor. Porque todas aquelas pessoas que estão tendo um relacionamento vivo com Deus, que estão crescendo em santidade, essas pessoas têm uma convivência pacífica, amorosa e honrosa com os seus pais. Então, quando a Bíblia nos apresenta esse mandamento, não é apenas para falar que você tem que seguir ordens, mas é para falar que essa obediência tem que ser uma obediência sincera, tem que ser de coração. Todos nós que somos filhos sabemos disso.
Houve muitos momentos da nossa vida em que nós obedecemos os nossos pais, mas com rebelião no coração. Já aconteceu com você isso ou só aconteceu comigo? Acho que eu sou o mais pecador de vocês. Eu vou, né? Mas por dentro, né? Por dentro eu não vou. Por fora eu vou, mas por dentro eu não vou. Aqueles que são de Jesus, eles não obedecem apenas de aparência. Eles obedecem de coração. Ele entende que isso agrada a Deus. Ele entende isso que deixa Deus satisfeito, que deixa Deus feliz, e por isso faz. Agora, irmãos, quando nós somos colocados diante desse mandamento, isso nos traz uma questão, e eu tratei disso inclusive quando falei da relação da esposa com o marido. Há limites para essa obediência? Nós acabamos de ler Colossenses 3:20 dizendo assim: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Em tudo, essa palavra em tudo aqui poderia ser traduzida como sempre. Então você precisa lembrar que em primeira mão o apóstolo Paulo está se dirigindo a famílias cristãs. Se você voltar para Efésios capítulo 6, você vai ver que no versículo 4 ele diz: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então Paulo está em mente aquela família em que cada um cumpre bem o seu papel. Então os filhos honram, obedecem aos pais, mas por outro lado os pais não provocam seus filhos a ira, eles criam seus filhos no Senhor, na disciplina do Senhor. Então Paulo tem essa estrutura de família em mente. Então é por isso que dentro dessa estrutura a obediência de fato é em tudo. Agora, quando há jovens e adolescentes que têm pais não convertidos, ou que às vezes têm pais que se chamam cristãos, mas não andam com Deus, pode acontecer em certos momentos da vida haver muitos conflitos entre esse mandamento e aquilo que o seu pai e a sua mãe pedem de você. Então imagine, por exemplo, chegou uma pessoa lá que é indesejada dentro da sua casa e chamou pelo seu pai, e seu pai cochichou para você: ó, vai lá fora e diga que eu não estou, que eu saí. Você, e agora? Eu vou mentir? Vou desonrar Deus mentindo? Eu vou desonrar meu pai, não fazendo a vontade do meu pai? O que eu tenho que fazer? Então é muito triste quando isso acontece. É muito triste quando o pai age de uma forma em que ele coloca o filho numa posição em que ele precisa escolher entre honrar a Deus e honrar o pai. A ideia bíblica e a ideia do apóstolo Paulo aqui na passagem é que esse tipo de conflito não acontece, porque os pais são do Senhor, os pais estão andando no Senhor. E em casos assim, que eu posso dizer a vocês que estão aqui, que têm famílias não convertidas, é que é preciso ter muita sabedoria, muita sabedoria. De repente pode acontecer do seu pai ou sua mãe te proibir de vir à igreja, e de repente pode ser que durante algum tempo você já até sabe você não vir, você ficar fazendo suas devocionais em casa, você ficar orando em casa para tentar honrar e respeitar seus pais enquanto isso for necessário. Mas uma coisa que não pode acontecer é o seu pai ou sua mãe te proibir a fé, proibir você de orar, proibir você de crer em Deus. Então aquelas coisas que são do reino do coração, os pais não têm autoridade, mas aquelas que são externas e que podem ser negociadas, os filhos devem buscar sabedoria no Senhor, buscar bons conselhos para evitar entrar em conflito com os seus pais. Pois bem, meus irmãos, essas são as orientações do apóstolo Paulo, e eu quero aqui passar para alguns conselhos finais, algumas conclusões, depois nós vamos orar. Diante de tudo o que nós lemos aqui e vimos, o que nós aprendemos? Em primeiro lugar, todos aqueles que são filhos, tratem seus pais com honra e distinção. Irmãos, se tornou comum na nossa sociedade a ideia de que você ser um ser autônomo, dono do seu próprio destino, maduro, é necessário você enfrentar os pais.
ou você resistir a algum tipo de autoridade. Então, para você se firmar como ente social independente, você tem que enfrentar a família, você tem que enfrentar um professor, você tem que enfrentar algum sistema de autoridade. Irmãos, vamos lembrar que essa doutrina não é uma doutrina de Deus. Aliás, essa doutrina é uma doutrina do diabo. O primeiro ser que apareceu na história questionando a autoridade, se levantando contra uma autoridade estabelecida, foi o diabo. Então, quando você está indo contra as autoridades que Deus colocou na sua vida, sem motivos que justifiquem isso, você não está andando nos caminhos de Deus, você não está seguindo a Deus, você está comprometido com doutrina demoníaca, você está assumindo uma postura de levantar os punhos contra Deus. Porque no final das contas, rebelar-se contra uma autoridade que Deus colocou na sua vida é o mesmo que se rebelar contra aquele que colocou a autoridade, é o mesmo que se rebelar contra o Senhor. Então eu quero falar com vocês que são mais jovens nesse sentido, e lembrar vocês que vocês têm que tomar muito cuidado com quem vocês andam, com quem vocês conversam, com o que vocês andam lendo. Porque às vezes no meio das nossas conversas e com as pessoas que nós estamos dialogando, as pessoas estão colocando isso em você, colocando que você tem que enfrentar seus pais, que você tem que se firmar como homem, que você precisa se libertar como mulher, e para fazer isso você tem que enfrentar. Enquanto você não fizer isso, você vai estar em eterna sujeição. Cuidado com esses pensamentos. Esses pensamentos definitivamente não são do Senhor. Quando a gente lê a história de Jesus, Lucas 2, verso 51, diz assim, que Jesus era submisso a José e Maria. Você já pensou nessa declaração? Jesus, quem é Jesus? Jesus é o rei do universo. Jesus é o dono da criação. Quem é que era responsável pela criação de Maria e José? Então, Jesus foi submisso a pessoas que estavam abaixo dele em sentido de dignidade. Ele que é o dono do universo, ele que sustenta a criação com as suas mãos, ele foi submisso aos seus pais enquanto esteve aqui na terra. E se ele, sendo perfeito, lembre-se disso, porque o peso não é só pelo fato dele ser Deus, mas é o fato dele ser santo e perfeito e nunca ter cometido nenhum pecado, e ele sendo dirigido por dois pais pecadores que precisavam inclusive da salvação que ele iria conquistar. E a Bíblia diz que ele era submisso aos pais. Ser submisso aos pais é se parecer com Jesus, é seguir o exemplo de Jesus, é você se colocar debaixo da autoridade de Jesus. Então lembre-se disso, seja que nem o Senhor. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele teve pais imperfeitos, mas ele tratou com honra e distinção, e nós temos que fazer a mesma coisa. A segunda ideia que eu queria trazer: coloque em ordem o relacionamento com seus pais. É possível que você chegou aqui hoje, o relacionamento com seus pais anda meio abalado, distante, sem convivência, talvez interrompido por algum erro, por algum problema, por algo que não foi resolvido. Talvez seja o momento de você orar a Deus, criar coragem e ir buscar reconciliação com seus pais. Você confessar o seu pecado a eles. Diz: meu pai, me perdoa, eu tenho mentido, eu tenho desobedecido, eu tenho desrespeitado, eu tenho envergonhado vocês publicamente, eu tenho falado mal de vocês para meus colegas da escola, eu peço perdão. Talvez seja o momento de você fazer isso. E lembre-se que fazer isso tanto vai honrar a Deus, como vai fazer muito bem para a sua alma, vai fazer bem para o seu coração. Então é tempo de você colocar em ordem o relacionamento com os seus pais. Terceira lição: procure aproveitar o tempo que Deus dá com os seus pais. Um dia vocês saem de casa, e aí você começa a sentir saudade de papai e de mamãe. E aí começa a vir ideias na cabeça assim: eu poderia ter aproveitado mais o tempo,
Eu já conheci muita gente dizendo assim: ah, por que eu não amei mais? Porque eu não fui uma pessoa mais presente? Porque eu não fui mais amigo? Porque eu não fui mais próximo? E às vezes as pessoas estão dizendo isso diante de um caixão. Os pais lá mortos, não tem mais o que fazer. Então, para que você não seja pego com esse tipo de arrependimento no futuro, se aproxime, aproveite tempo, ficar junto, conversar, interagir. Você vai perceber que no futuro isso vai trazer boas memórias para você. Isso vai moldar a maneira como você vai se relacionar com seus filhos. Há muitas ocasiões que isso pode ser feito. E por fim, irmãos, a parte mais importante é que você não vai conseguir fazer nenhuma dessas coisas que nós falamos aqui, se não for com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu quero terminar como eu comecei. O apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você precisa da plenitude do Espírito Santo para obedecer. Você precisa da plenitude do Espírito Santo para se submeter. Você precisa da plenitude do Espírito Santo para receber isso com alegria, para segui-los, para obedecê-los com alegria, porque uma vez cheio do Espírito Santo, a sua vida familiar vai ser transformada. Se você estiver cheio do Espírito, você vai produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência. Vocês conhecem muito bem. E você vai começar a perceber que o problema não é que seus pais são chatos e antiquados. O problema é que você que está andando longe de Deus, você que não está pleno do Espírito Santo. O problema não são eles, o problema é o seu próprio coração. Você vai começar a perceber que em vez de você falar com Deus, você fala demais em rede social, você passa muito tempo em celular, você passa muito tempo perdendo ocasiões que você poderia orar, que você poderia buscar mais a face de Deus, e você joga esse tempo fora se entretendo com coisas sem sentido, e você perde do Senhor, você perde comunhão com Deus, você perde da plenitude do Espírito Santo, e isso influencia a sua família. Todos aqueles que são pais, especialmente aqueles que estão no Senhor, eles querem criar os filhos da melhor maneira. Todos nós queremos acertar, todos nós queremos doar o melhor. Então talvez você que é filho, esteja na hora de parar, de olhar para os seus pais, para os defeitos dos seus pais, e olhar um pouco para dentro do seu coração. E perceber que esses embates que você tem tido é porque você não tem tido uma comunhão frutífera e profunda com o Senhor. Então lembre-se dessas coisas. Então, meus irmãos, vamos orar ao Senhor, que Deus nos ajude para que a nossa família, a nossa igreja seja repleta de crianças, adolescentes, jovens, que façam a diferença nesse mundo marcado por tanta rebelião e desprezo pela autoridade. Lembre-se que você não é desse mundo, você não pertence a esses valores, o seu Deus é outro, o seu mundo é outro. Então se agarre a esse ensino, clame pela plenitude do Espírito Santo e honre seus pais, porque fazendo isso, você está honrando o Deus que os colocou como autoridade sobre a sua vida. Amém.